Vamos continuar a mensagem que nós, semana passada, iniciamos. Eu quero concluir, porque alguns versículos eu não falei, e gostaria de abrir aí a palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, nós vamos ler mais o final, vamos ler do 18 ao 21, de Efésios, capítulo número 5. E eu quero, antes mesmo da leitura aí, agradecer a participação da igreja no evento de ontem. Foi um sucesso, o dia todo lotado, né? E todo mundo que trabalhou servindo com alegria. Que coisa gostosa, que coisa gostosa. Um monte de gente que foi visitar, inclusive o pessoal do bairro lá, um dos líderes estava lá, elogiou, falou, ele pôs até no grupo, né? Lá são contra normalmente os eventos, né? Mas ele colocou no grupo lá das chácaras, fala, um ambiente muito gostoso, um povo alegre e amável. Uma pessoa lá, um dos líderes lá das chácaras Marisa. Então ele falou, eu fui lá pessoalmente conhecer e recomendo a todos aqui que dê uma passada lá, que eles vão ficar até a noite lá, até a tarde, né? Então, foi muito bom. E depois várias pessoas ali do bairro realmente foram. Então, assim, muito obrigado, amados. Aquilo ali foi, sabe, uma festa de doação. Pessoas que foram passar o dia, né? Passar o dia. Teve pessoa que eu falei, Moto, você não está trabalhando? Ela falou, não, eu tirei o dia de folga para estar aqui. Então, que coisa linda, e Deus honra essas pessoas. Então, foi assim, um dia de comunhão e de semeadura, de oferta. Eu digo, nós batemos todos os recordes, né? Fomos grandemente abençoados por cada um de vocês que entende o propósito deste ministério, que é a comunhão, vencer as diferenças para poder viver em comunhão. Então, glórias a Deus, deu mais de 20 mil de oferta. Um recorde realmente, tá? Porque tudo que entra lá foi doado e entrou mais de 20 mil reais. Isso, para um povo simples que nem nossa igreja, é algo emocionante demais. Então, sou muito grato a Deus por ver um povo que dá o que tem e até o que não tem, né? Porque muitos não tiveram dinheiro para dar, mas esteve o dia inteiro lá, participando, trabalhando com uma alegria. E a barraca do churrasco, então, hein? Até coreografia faziam lá, hein? Então, glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Efésios 5, agora sim, Carol, por favor. 18, diz assim a palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ou no temor do Senhor. Amém. Obrigado, Santo Espírito, pela Tua presença em nossas vidas, em nosso meio, de uma maneira especial. Estamos aqui para ouvir e receber uma direção do Senhor e te agradecemos porque cremos que Tu és fiel e Tu nos direcionará e mudará o nosso rumo um pouco mais nesse dia e brilharemos um pouco mais para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Bem, amados, o tema da mensagem que nós havíamos iniciado, hoje eu vou mudar o tema só para não ficar igual ali quando posta, né, na postagem, na internet, né? Mas a semana passada nós trabalhamos com o tema Uma Igreja Brilhante, porque o povo de Deus que faz parte da igreja é um povo brilhante. Você foi chamado para brilhar, para ser alguém brilhante. Então, em todos os aspectos, por causa da revelação da glória de Deus, no seu interior, nós somos chamados para brilharmos neste mundo, né? E sermos brilhantes em tudo, sermos o melhor, né, naquilo que nós fazemos. Se você é um faxineiro, uma faxineira, você vai ser o melhor faxineiro que tem, a melhor faxineira. O que nós fizermos, aqui nós fazemos como se fosse para Deus, então nós vamos procurar sempre sermos os melhores. Sim, direcionados
por Deus e pelo Espírito Santo. Porém, né, muitos, como nós vimos no verso 14, né, que Deus diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te brilhará. Muitos estão vivendo como pessoas comuns, né, envolvidas em seus sentimentos e, sabe, parece um pisca-pisca de final de ano, né? Brilha, apaga, brilha, apaga, brilha, apaga. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo. Toda vez que nós somos envolvidos com circunstâncias ou emocionalmente abalados, nós apagamos, não adianta, né? É exatamente isso. Então aqui diz que o segredo é sermos cheios do Espírito, e ser cheios, aqui quando diz enchei-vos do Espírito, né? Não vos embriagueis com vinho, nós aprendemos que embriaguez é tudo aquilo que envolve os nossos sentimentos, como ou uma paixão, ou uma mágoa, um ressentimento, um ódio, ou um espírito demasiadamente crítico, tudo aquilo que envolve os nossos sentimentos, assim, é embriaguez, porque tira a nossa sobriedade, e tirando a nossa sobriedade, tira o nosso brilho, né? Então nós aprendemos isso, e ser cheio do Espírito, não vos embriagueis, ou seja, seja sóbrio, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ser cheio do Espírito Santo vai ser determinado pelo seu relacionamento com Deus, o tanto que você quer de Deus, o tanto que você busca de Deus. Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Deus, se você tem muita sede, para ir sempre até Deus, você vai ser cheio dessa água, você vai gerar vida, você vai derramar vida à sua volta, onde há morte, você vai gerar vida. Então, isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é brilhar nesse mundo, é ser diferente, porque ficar com mágoa, ficar com raiva, fazer desaforo, virar a cara, isso aí qualquer um faz, né? Qualquer um faz. Agora, viver em amor não é qualquer um que faz. Então, hoje nós vamos ver que depende muito dos nossos relacionamentos, depende de mim, depende de você, né? A palavra de Deus diz, floresça aonde você foi plantado, né? Então, tem gente que não floresce nunca, porque nunca cria raiz, né? Então, quando está começando, murcha, né? Porque arranca, né? Então, eu quero dizer que Deus te fez para brilhar. Deus fez uma pessoa brilhante, e a pessoa brilhante que Deus escolheu foi você. Você que crê no Senhor Jesus, né? Esse mesmo texto aí, nós vemos que Jesus deu a vida, né? No versículo 27, falando para os maridos, né? Com uma comparação com a obra do Senhor Jesus. Faça como Jesus faz para a igreja, faça com a sua esposa o que Jesus fez para a igreja. Ele deu a própria vida pela igreja. Para quê? Para tirar todo o defeito que a igreja tinha, toda mancha, toda ruga, toda mácula, tudo aquilo que macula, tudo aquilo que mancha. Jesus deu a vida. Faça igual. Para quê? Para que a igreja pudesse ser uma igreja gloriosa, esplendorosa, brilhante. Então, quando nós imitamos Jesus, não só com a nossa esposa, não só com seu esposo, mas quando nós imitamos Jesus em todos os aspectos, então nós vamos ver uma igreja gloriosa e vamos continuar brilhando. E nós vamos ver, amados, que isso vai depender dos relacionamentos. Esses 3 versículos que nós vamos comentar, que vai falar de como a pessoa ser cheia do Espírito Santo e como ela manter-se cheia do Espírito Santo, não virar um pisca-pisca, né? Esses 3 versículos vão nos ensinar isso. Mas hoje eu acordei, eu fiquei assim, o Braço perguntou, quem está cansado? Talvez eu esteja cansado, mas eu não tive muito tempo para pensar nisso ainda não, né? Porque tem coisa que a gente não pode nem pensar, né? É lógico que a gente está todos cansados fisicamente, ainda mais nós que estivemos lá, né?
trabalhando. Por exemplo, sexta-feira, eu, Fábio, mais alguns irmãos aí que nos ajudaram, né? O Rogni e acho que direto, tempo integral, né? Foram poucos, mas vários passaram lá para ajudar, mas principalmente nós. Eu, por exemplo, cheguei lá 8h30 da manhã e trabalhei até 9 horas, né? Quando eu saí de lá. Na quinta, eu cheguei 8h30 da manhã, né? E saí de lá 5 e pouco da tarde, ainda fui buscar madeira, cheguei em casa às 6 horas da tarde. Então, lógico que a gente está cansado fisicamente, está um pouco esgotado fisicamente, mas, amados, tem coisas mais importantes que o nosso cansaço físico. E a palavra de Deus diz que, em Isaías 40, né, que Deus renova as nossas forças, Ele renova, Ele restaura as nossas forças, e nós estamos aí então para a glória de Deus, e estamos muito bem, graças a Deus, louvado seja Deus, e vamos continuar bem para fazer a vontade de Deus. Mas hoje, a hora que eu acordei, né, porque eu queria dormir um pouquinho mais, mas eu falei ao mesmo tempo, eu não tive tempo para preparar a mensagem, né, então, quando preparei a mensagem, tinha que preparar hoje cedo, né, a hora que eu levantasse. Então eu acordei cedo, porque apesar de ter deitado tarde, chego em casa 10 e tanto, ainda cuidar de cachorro, se arrumar, tomar banho e tal, e para depois conseguir deitar, né? Então, a gente deitou um pouco tarde, mas eu acordei 5h25 hoje, 5h25, e aí fiz aquela horinha na cama, né? Até um pouquinho antes das 6, e rola para lá, finge que está dormindo, e olha no relógio, e levantei umas 10 para 6, eu levantei, e me preparei, fui para a sala meditar, e gente, e quando foi umas 6h10 assim, eu vi por trás da cortina da sala, que começou a brilhar o sol, né? Assim, por trás, o sol nasceu, era umas 10 para 7, mais ou menos, 15 para 7, 10 para 7, mas começou a clarear tudo assim, sabe? Aí eu abri a janela da sala, tudo vidro agora assim, né? Eu abri a cortina assim, gente, eu fiquei muito mais vendo o nascer do sol e adorando a Deus do que preparando a mensagem. Meu Deus, que coisa linda, sabe, era como Deus falando comigo, sabe, assim, tinha algumas nuvens assim, sabe, bastante nuvens, e umas colunas de nuvens, e de repente, quando umas 6h20, 6h30 assim, começou, o sol subiu um pouco mais, ainda não tinha aparecido o sol, mas, gente, veio um colorido tão lindo, que eu comecei a olhar aquilo, gente, é como se Deus falasse, eu fiz isso, e aquilo foi mudando de cor, coisa impressionante, sabe, era uma cor amarelado, misturado com laranja, e com azul, sabe, e aquilo assim, eu fui vendo uma coluna muito grande de nuvem, que tinha assim do lado direito, e aquilo alaranjado em vários tons assim, parece que o sol por trás daquelas nuvens, de trás para frente assim, que coisa magnífica, e como Deus falando, eu preparei isso tudo para vocês, e em questão de alguns minutos, aquilo ia mudando o cenário, e eu olhando aquilo, eu comecei a me emocionar, as lágrimas corriam assim, eu abri o meu portão, eu saí lá para ver se o sol já tinha aparecido, ainda não tinha, mas aquele colorido, e eu olhava para o céu assim, eu falei, meu Deus, como tu és perfeito, para quem que você fez tudo isso? E Deus falava, para você, não é que Ele falava, eu cria isso dentro de mim, sabe, eu deduzia, para você, e eu falava, Deus, obrigado, que coisa linda, aquilo então foi mudando, eu entrei então, sentei no sofá e fiquei admirando por mais um tempo, e aí o sol começou a aparecer, né, você vê aqueles desenhinhos, quando o sol pega assim no horizonte, começa a aparecer assim, né, eu via como se fosse aquele desenho de criança, lembrei da mensagem do Giovanni, né? Aquele desenho, o sol segurando assim no canto lá do horizonte, né? Das montanhas, das casas, né? E pondo o zoinho assim por cima, já brilhando assim, e aquele colorido então foi mudando, o sol foi aparecendo, já não dava mais para olhar para ele, tanto que ele era esplendoroso, né? Não dava mais para ficar olhando, e aí quando ele saiu, que eu olhei para aquela coluna de nuvem, colorida, muito lindo, colorido, era uma nuvem negra, eu falei, meu Deus, e aí,
veio um pensamento dentro de mim, sabe? Depende muito também, a mensagem que nós ouvimos, né, aqui depende muito da maneira, o próprio Giovanni pregou, né, com a Andiara, né, não, foi sobre os olhos, né, os olhos bons e os olhos maus, depende da maneira que você está olhando, porque Deus, queridos, aonde você está, eu estava na minha sala sentado, olhando lá para fora, não tinha uma praia na frente, pelo contrário, tem umas casinhas bem feias lá para frente. Agora que eu estou lembrando que tem umas casinhas feias, mas eu não fiquei olhando para as casinhas feias. Eu fiquei olhando para aquelas nuvens com aquela luz linda. E depois aquela nuvem linda que eu olhei sem o sol bater na posição certa, ela era uma nuvem negra. Né? Bonita também, mas era uma nuvem escura, negra, perdia aquele brilho colorido. E foi como Deus falasse para mim, os seus relacionamentos e a maneira que você lida com as adversidades é a maneira que você vai olhar o cenário que está para você viver, o cenário que Deus fez para você, com a luz dele, com o brilho dele, é um cenário maravilhoso, é um cenário lindo. Sim, existem nuvens negras, mas você pode enxergar ela, nuvem negra, ou você pode enxergar com o brilho do Senhor Jesus, por cima delas, vindo de lá para cá. Aí elas são realmente coloridas. Eu me senti um poeta hoje de manhã. Eu não tenho muito esse dom de poesia, mas, gente, eu me senti um poeta, porque eu me emocionei tanto com a beleza. Aliás, eu lembrei do Salmo 8, que não vamos pregar, eu já estou passando meu tempo aqui na minha mensagem, mas é uma introdução que eu quero que vocês recebam, né? Porque vai depender o cenário e a maneira que você vai viver, se brilhando a luz de Deus ou se vivendo ofuscado pelas trevas, vai depender da maneira que você olhar o cenário que Deus preparou para você, até a igreja, até os líderes que Deus preparou para você, porque não é todo mundo que gosta do Vilela não, viu? Gosta do Vilela quando o Vilela está falando palavra bonita, algumas poesias, que é muito rara, mas quando o Vilela dá uma dura, quem convive comigo o dia inteiro lá, né, Fábio? O Rogner, o Fábio, sabe o que é levar dura, né? E permanecer sorrindo ainda por amor. O Salmo 8 diz assim, põe aí para mim o Salmo 8:1, quero ler aqui. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos adversários que existem, viu? Para fazer escalar o inimigo e vingativo. Então, só falando desses versículos, fala de uma postura de inocência para com o mal que existe nesse mundo, uma posição de uma criança que confia em Deus. Põe agora o verso 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Eu pergunto, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Aliás, essa palavra que é traduzida por anjo é Elohim. Elohim é a mesma que é traduzida para Deus. Né? Um pouco menor do que Deus ou do que os anjos, para não ficar muito chocante, né? Um pouco traduzido por anjos. Um pouco menor que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fez um pouco menor e o coroaste de honra e de glória. Fazes com que ele tenha domínio, olha, autoridade, né, sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amados, Deus já te deu autoridade.
sobre todas as coisas, inclusive sobre os seus sentimentos. Encha-se do Espírito Santo de Deus e não permita se esvaziar e ofuscar a glória e o brilho de Deus. O que falta muitas vezes em nós, aquilo que nós ouvimos da pregação do pastor Giovanni, é muita simplicidade de uma criança para poder simplesmente crer no Deus que você tem. Uma criança confia no pai, já viu? Né? Eu não vi a Isabela preocupada aí com comida, com leite. Né? O Pedro está preocupado com a comida dele. Ele sabe quanto você ganha por mês? Está preocupado? Ele pergunta para você: pai, vai ter dinheiro para comprar comida para nós? Ele sabe que é hora de comer. Mãe, eu estou com fome. Mãe, me dá alguma coisa para comer? A Isabela nem falar sabe, ela... Ah! Toma. Sabe? Nós precisamos de crer com essa simplicidade e ter uma vida com olhos melhores e dominar os nossos sentimentos, nós que temos autoridade de dominar tantas coisas. Então, sabe, amados, quando a gente olha para esse texto, então, a gente vai ver exatamente isso, ser cheio do Espírito e permanecer cheio ou brilhante, depende do nosso relacionamento com Deus, evidentemente, e com as pessoas, sabe, permanecer brilhante ou apagar a luz que está em nós, vai depender das nossas atitudes, não vai depender de ninguém, não. Eu não dependo de um irmão que me maltratou, não, de alguém que pisou na bola, que me decepcionou para eu brilhar ou não. Eu tenho um Deus que está acima de tudo, então eu não vou permitir que o brilho seja roubado por nada, nem por ninguém. E nesses 3 versículos que nós lemos, nós vamos exatamente falar de relacionamentos. Aí a palavra está falando de relacionamentos gerais, e depois vai estar introduzindo esses 3, sabe para quê? Para falar de um relacionamento com a família, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo para ter o relacionamento que Deus tem, quer que você tenha na sua casa. Depois do último versículo que nós lemos, vai falar de relacionamento de mulheres com o marido, uma postura que ela tem que ter. Não é fácil a mulher se submeter ao marido, cuidar do marido, não é fácil. Depois vai falar de marido, ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja, pode dar a vida por ela. Não é fácil alguém dar a vida por uma mulher que muitas vezes, um homem dá a vida por uma mulher que muitas vezes o decepciona, assim como Jesus deu a vida por uma igreja que também o decepciona, e faria isso de novo. Então, e depois vai falar: filhos, honre aos seus pais, obedeçam em tudo aos seus pais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Então você vê que vai falar de relacionamento pessoal na igreja e vai falar depois de um relacionamento familiar. Então muitas pessoas são mancas, né? São pisca-pisca, porque muitos são bons na rua, na igreja, mas são ruins em casa. Outros são bons em casa, mas é ruim ministerialmente, é ruim num relacionamento lá fora. Então nós temos que ser pessoas equilibradas. E aí então começa a falar de relacionamento no verso 16, vai falar: como eu vou ser alguém brilhante? Como eu vou receber o Espírito, ser cheio? Lógico, buscando a Deus, mas como que eu não vou apagar? Primeiro, falando entre vós, né? No verso 19, vai justamente dizer isso. Põe aí para mim, mas às vezes é mais difícil eu caçar aqui, porque eu não marquei nada. 5,19 de Efésios? Bom, mas eu acho rápido também. Vamos ver quem acha primeiro. Você. Tá bom, você ganhou. Vamos ser humildes. Falando entre vós, primeira coisa, depois enchei-vos do Espírito Santo. Como ser cheio e como permanecer? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nosso Deus de coração. Então eu vou ter que conchegar: Giovanni, você é uma bênção que Deus colocou no meu caminho. Aleluia, Senhor. E você, Giovanni, como tá? Aí, Giovanni, eu estou bem, porque Deus... Não.
Mas ninguém conversa cantando. Vamos entender, porque às vezes as pessoas, elas não discernem o que está escrito. Na realidade, aqui, quando a gente fala de salmodiar, quando fala de louvar, de adorar, de exaltar a Deus, está falando que a nossa vida, ela tem que ser uma vida que exalta a Deus, que os nossos diálogos, as nossas conversas, os nossos planejamentos, quando nós estamos relacionando, brincando até com as pessoas, nós temos que agradar, ser agradáveis a Deus nas nossas conversas, é isso. Então, a palavra vai nos instruir acerca dessa maneira. Filhos, sejam obedientes aos seus pais, sabe, não se rebelem, sabe, trate os outros com amor, com educação, trate com confiança. Então, Deus dá uma direção, sabe, que na palavra dele, ele vai exatamente mostrar, quando você olha aí no capítulo 4, que está aí pertinho, no verso 29 e 30, vai dizer: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, que nem um torpedo, sabe, que destrói, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Veja, o Espírito Santo está onde? Está em mim, está em você. E nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas conversas. Nós às vezes na igreja estamos louvando, adorando a Deus, mas quando surge um problema, pronto, já perdemos completamente o brilho. Aqui brilha a estrelinha de Jesus, né? A hora que desce, primeiro problema, o irmão virou a cara ali, o irmão falou, desafinou hoje, hein? Acabou o brilho. O que você pensa que você é? Você pensa que é o Pavarotti? Quem você pensa que é? Sabe, então, já pensa que é Davi? Então, já acabou o brilho. Sabe? Então, sabe, amados, as nossas conversas, como é que tem sido a sua conversa? Quando tem uma diferença entre vocês, como é que tem sido? Você tem brilhado nas suas conversas? Das suas brincadeiras? Como é que você sabe, você já viu como os nossos jovens e adolescentes perderam a característica de elogiar um ao outro? Perderam. Eles tiram um barato. Sabe, alguns não ligam. Mas outro dia eu vim, acho que no dia da macro do Giovanni, eu vim com aquela camisa xadrez, né? Pode ter um ou outro que achou legal, mas chegou um, já veio pronto para arraiar, pastor? Ou você vai em outra festa junina? Sabe, é brincadeira, você tem tudo bem, eu não vou deixar de usar minha camisa xadrezinha, por causa de um com a cabeça xadrez ou quadrada, sei lá, e com os olhos entenebrecidos. Tinha acabado de pregar, se seus olhos forem bons, sabe, quando você não vê nada, fecha essa boquinha aí, sabe, fecha, não fala besteira. A palavra de Deus diz que até quando se cala, até o tolo se passa por sábio. Então, às vezes o cara fala besteira quando abre a boca, fica a boca fechada, tu não vai pensar que você é esperto. Mesmo que a sua cabeça está cheia de lixo, não ponha para fora. Então, vamos aprender, sabe, amados? Às vezes nós vemos a glória de Deus, mas nós não mudamos. Deus tem derramado graça no nosso meio. Deus tem derramado unção. E mesmo assim a pessoa não quer mudar. O que a gente cura de jovens, de meninas, por causa de homens, sabe, que falaram coisas inadvertidas. Nossa, você está ridícula com essa roupa. Cala essa boca. Falar isso, você está sendo usado por Satanás. Eu quando ouço isso, eu lembro uma vez, quando eu era professor de ministério infantil, que eu estava começando ainda, né, e o pastor era o pastor José Carlos Marion, lá em Jundiaí, que hoje é Itupeva, que a igreja mudou para lá, e quando ele me chamou para ser líder, eu falei, mas eu não sei ainda nem estava quase dando aula, a Sandra dava aula e eu ficava assistindo, mas tinha um filho do pastor, que parecia o filho do cão, do cão-stor. Gente,
E um dia a Sandra estava falando lá, pregando, e o cara lá brincando, e aí todo mundo gostava, porque era o cara, né? O filho do pastor. Um menino assim de uns 10 anos de idade, 11 anos de idade, mas, sabe, chamava atenção, e eu falava com ele, dava risada. Aí eu peguei, falei, chamei o pastor Narciso, não era nem pastor ainda, mas eu chamei, o pastor Narciso era presbítero, ele ministrava no louvor. Eu chamei o pastor Narciso, me ajuda lá. Pastor não, eu falei, ô Narciso, me ajuda lá. O filho do pastor Zacaraí é terrível, ele não deixa, a Santa está querendo dar aula, ele não dá. Mas ele faz isso, eu falei, toda aula, é horrível. Eu posso dar uns tapas nele? Não, Vilela, deixa que eu vou lá. Aí ele entrou na sala, falou, dá licença. Olha, eu quero falar isso, falou o nome do menino, eu quero falar hoje exclusivamente para vocês. Eu quero ensinar para vocês uma coisa. O que o diabo faz? O diabo tira a paz dos outros. O diabo causa desordem. O diabo bagunça o ambiente aonde ele está. Mas eu quero dizer uma coisa, fiquem tranquilos. O diabo não está aqui, porque ele não precisa, porque nós temos, e falou o nome do menino. Nós temos um menino aí que o representa muito bem. E ele está sendo usado. Então o diabo vai lá e faz isso, ele vem e faz. E virou para ele e falou, olha, eu vou te repreender essa única vez. Olha, e ele não era nada ainda, ele era igual eu. Só era um obreiro lá. Eu vou te repreender essa única vez. Se eu precisar vir aqui outra vez, você não entra mais nessa sala. Você entendeu? Ah, mas eu sou filho do pastor. Não entra. Um menino, olha, expulsou o demônio na hora dele. Nem estribuchou. Baixou a cabecinha, nunca mais perturbou minha alma. Cresceu, virou meu amigo, casou, hoje é um homem de Deus, glórias a Deus. Mas eu quero dizer, muitas pessoas são usadas por causa de brincadeiras pelo próprio diabo. Sabe? Então, não adianta a gente perder tempo com essas pessoas, não. Então, eu estou aqui para falar, cuidado, sabe, amado? Em Isaías, no capítulo 6, né, no versículo 5, o Isaías, ele era um profeta, mas ele ainda não era um cara muito 100%, né? Não conseguia ouvir a voz direita de Deus, né? Ele via a glória de Deus, mas ainda não tinha o brilho que Deus queria que ele tivesse. E de repente, Deus manifesta a glória dele. Ele vê o trono, Deus dá uma visão para ele vê o trono de Deus, ele vê os anjos, os querubins, ali a glória, a fumaça enchendo o templo. Aí, a hora que ele vê tudo aquilo, ele fala, ai meu Deus, eu vou morrer. Por quê? Eu sou um homem que falo muita besteira, de lábios impuros, e habito no meio de um povo que fala tanta besteira. Eu não posso ser assim, meu Deus. E aí então Deus toca, quando ele reconhece que ele falava muita besteira, talvez por causa dos sentimentos dele, do nervosismo dele, então um anjo vem. Quando a gente reconhece, amado, um anjo pegou uma brasa viva do altar, aonde estava a glória de Deus, lá da glória de Deus, veio e tocou com aquela brasa. Acho que fez assim. Não doeu, porque era uma brasa santa, mas ele foi purificado, que até a mente dele foi aberta, e ele se tornou, porque ele mudou as palavras dele, ele se tornou um homem sensível para ter revelação da voz de Deus. Então, cuidado com suas palavras, e deixa eu acelerar que minha mensagem tem que ser mais rápida. Então, amados, nós temos que mudar a nossa maneira de falar, para poder brilhar. E se errar, porque a gente às vezes, a gente erra, ou me perdoa, que a pessoa saiba que a gente não é aquela pessoa que falou aquilo. Me perdoa, eu não deveria ter falado isso, eu errei. Então, e vai mudando, sendo transformado de glória em glória e de fé em fé. Então, sabe, amado, sabe por que a gente não consegue ser pessoas melhor? Porque nós queremos provar com palavras aquilo que nós deveríamos mostrar com atitudes. Você não viu o que eu fiz para você, sua ingrata, seu ingrato. Então, aí nós não conseguimos ser uma pessoa melhor,
porque nós queremos provar com palavras aquilo que nós deveríamos mostrar com as nossas atitudes. Então, sabe, amado, nós precisamos mostrar algo com a nossa vida, de quem tem pessoa que tem visto a glória de Deus. Então, sabe, e outra coisa, nós também não conseguimos mudar, sabe por quê? Porque nós achamos que o outro está errado, nós queremos mudar os outros. É o outro que precisa ser mudado. É que o Brás falou, a palavra vem, sabe, e fala assim, ai, se aquela pessoa estivesse aqui hoje, ai, se minha mulher estivesse aqui, ai, se meu marido estivesse aqui, ai, se meu filho estivesse, ai, se meu pai estivesse, se minha mãe estivesse, ai, se meu irmão estivesse, ai, se aquela vizinha estivesse. E você não está aqui, porque você está pensando que a palavra é para o outro. Então, sabe, amados, nós queremos mudar os outros. Já viu como a gente quer mudar? Quando eu tentava mudar minha mulher, que Deus se revelou a mim, Ele falou para eu fazer menos oração e ser mais inspiração. Faça menos oração para mudar os outros e busque ser mais inspiração para os outros. Nós somos chamados para brilhar, e o brilho vai inspirar as pessoas. Se você brilhar, a sua luz vai fazer com que a pessoa, ao olhar para você, ela enxergue nela aquilo que é trevas, aquilo que precisa mudar. Então, vamos parar com isso e vamos mudar a nossa maneira de falar, e vamos parar de tentar mudar os outros. Nós somos pirracentos e vingativos. Essa birra, ela vem do inferno. Então, sabe, e outra coisa, não fale sob pressão. Jesus não falava por pressão, mas Jesus falava do coração. Por que você acha, na hora que pegaram aquela mulher em flagrante adultério, trouxeram para ele e colocaram ela ali, jogaram no chão? E aí, Jesus, e agora? Você fala de graça, de graça, de graça? E agora? Essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei judaica diz que ela tem que ser apedrejada agora, e nós estamos aqui com a pedra. E aí Jesus não responde na hora. Diz que ele ficava escrevendo no chão. Acho que ele estava com uma raiva. A vontade dele era falar, seus hipócritas, fariseus hipócritas, vocês vão tudo para o inferno. Assim que vocês vão apedrejar essa mulher, vocês vão ser apedrejados lá no inferno a eternidade. Você vai ver que o cão vai fazer com vocês. Mas ele ficou ali, sondando o coração, esperando, né? E o povo pressionava e ele se conectava a Deus, contando até 10. Aí vem a inspiração. Aí ele levanta. Ufa! Aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Jesus sabia o que falar, né? Eu lembro da piada do português, né? Você já sabe, né, Jaque? Que estava lá na igreja e falaram, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. O português pegou um meio tijolo e jogou, pá! Ô, português, que é isso? Você nunca errou? Dessa distância, não. Então tem que saber também como falar, e precisa ter sabedoria, né? Senão você vai sofrer as consequências. Então Jesus não falou aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Ele só falou aquele que não cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Então Jesus é sábio, né? Então vamos ter sabedoria para falar as coisas certas, e vamos parar, não vamos agir sob pressão e na raiva, porque senão a gente pode não errar o alvo, mas vai errar nas nossas atitudes. A segunda coisa, isso eu vou falar bem rápido. Será que eu falo alguma coisa rápido? Aqui, nesse versículo de número 20, ele, 5:20, ele vai falar, projeta aí, Carol. Fica esperta, hein, Carol? Dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, amados, esse por tudo, é lógico, nós precisamos, é melhor a gente interpretar como 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo, não é por tudo.
Você não vai dar graças a Deus por uma doença. Ai, graças a Deus que está doendo. Ai, graças a Deus eu quebrei a perna. Ai, graças a Deus que o meu familiar querido morreu. Não é tão querido, não é grato. Então, não é em tudo e não por tudo. Mas aí diz, sempre você tem que ser agradecido. Como? Como você vai ser agradecido quando a pessoa te decepcionou? Pelo amor de Deus, essa palavra gratidão, as pessoas põem, sabe, posta na internet, a pessoa põe no carro, mas você olha para a pessoa, chega lá, é bruta, ela grita com os outros, ela fica sem conversar, ela vira a cara, aí está lá, gratidão. Tire esse adesivo, põe um "im" antes. Gratidão. Porque as suas atitudes não mostram, porque quem tem gratidão sempre vai ser grato, sempre. Amados, isso é pelo Espírito Santo de Deus, não é pelas emoções e nem pela carne. É muito mais do que dizer só obrigado, é ser grato mesmo. Como que você pode ser grato por alguém que você está maltratando? Como? Me diga. Mas é porque em tudo, quem tem essa inspiração, quem é cheio do Espírito Santo, vai encontrar motivo de gratidão. Graças a Deus que isso é algo que Deus tem tratado no meu coração. E eu quero dizer para vocês, isso é uma decisão. Uma decisão, meu Deus, eu preciso de fato ser uma pessoa grata, porque eu sou grato com aqueles que me favorecem, eu sou grato somente com aqueles que fazem muito bem, mas eu não posso ser ingrato. Então, busque essa inspiração, sabe, amados, a mesma pessoa que está falando que é grata, ela murmura. Ela é murmuradora. Você viu como nós terminamos a pregação em Filipenses, né, Carol? Filipenses 2, 14 e 15, né? Gostei do... Eu já falei, Filipenses 2, 14 e 15. Nós falamos semana passada, e vai falar de brilho, diz assim, ó, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você tem uma luz que Deus deu, você é um astro, você é uma estrela, você é brilhante. Não murmure, não brigue. Mas e quando? Não murmure, não brigue. E quando eu não tenho dinheiro para pagar as contas, não murmure, porque além de não ter, você ainda amaldiçoa o que tem. Ai, que miséria, não dá para pagar nada. Não dá. Pelo menos que seja pouco, mas abençoado. Oh, meu Deus, não é o que eu esperava, mas obrigado, meu Deus. Eu abençoo esse dinheiro, porque pelo menos chegou nas minhas mãos. Então, amado, sabe, tem gente que briga até sozinho, já viu? Um dia eu vi uma pessoa, chegou para mim, eu sei que o senhor pensou isso, tá, mas tá bom, só não gosta de mim, tudo bem. E eu olhando para a pessoa, ela falava por mim e falava por ela. Quase que ela fica de mal dela. E eu olhando assim, eu comecei a dar risada. Falei, pelo jeito eu não preciso entrar nessa briga aí, porque você está brigando sozinha, você fala por mim e fala por você. Então, mas tem gente que é assim, né? Murmura, briga sozinha. Ai, meu Deus, ai, essa espinha, ai, esse cabelo,
Ai, meu Deus, que coisa feia esse nariz. Já não é lá essas coisas, a gente está amaldiçoando. Glorifica a Deus, pelo menos brilhe, sabe? Então, sabe, amados, em tudo, seja uma pessoa grata. Então, Deus espera o brilho dele em você. A murmuração, a pessoa murmuradora. Ai, meu Deus, esse dia, ai, meu Deus, ontem eu tenho que ir no culto, senão o pastor vai dar bronca. Eu sou pastor, eu sou líder, eu tenho que ir. Ai, meu Deus, nem dormir direito. Amado, para de murmurar. Seja uma pessoa agradecida para que você brilhe. Você é brilhante. Brilhante. Eu não gosto de fala para os outros, não. Mas creia, fala para quem está do seu lado. Eu sou brilhante. Fala, você não acredita em você? Se você não acredita, meu Deus, você é brilhante. Eu sou brilhante. Você é brilhante, Clô? Eu sou. Deus diz que eu sou a igreja dele é gloriosa e glória é brilho. Tem algumas coisinhas para retocar? Tem. Às vezes tem gente que tem uma sujeirinha aqui, outra ali. Agora tem gente que tem um pano preto assim, uma caixa de papelão. Cobrindo assim, não sai nada. Mas aí embaixo dessa caixa tem o brilho de Deus. Vamos tirar. Tá? Tirar isso que está cobrindo aí. Amados, agora o último aqui. Esse é muito importante. Eu só preciso de 1h30. Mas eu vou falar em 10 minutos no máximo. Verso 21. Sujeitando uns aos outros. É o verso 21 do capítulo 5 de Efésios. É bom que eu estou cuidando da minha garganta para a noite. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amados, isso também é uma palavra no presente contínuo, é sempre renovando essa sujeição. Quando fala de sujeição, aqui está falando, amados, de servo. Essa é outra palavra. As pessoas, elas acham que ser servo é só você fazer as coisas quando você está com vontade. É só você fazer as coisas que você quer fazer. Sabe? Ser servo. Sabe, Jesus, ele era um servo, ele deu a vida por nós, ele entregou. O servo, ele tem um dono, ele falou, pai, eu não quero morrer não. Né? Na versão super atualizada do Vilela, ali quando ele fala, pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele está dizendo, pai, eu não quero morrer não. Eu não quero ir para a cruz não. Na minha vontade não. Morrer aqui, sofrer aqui não é fácil não é mole não. Mas eu quero que o senhor saiba que seja feita a sua vontade. Não é a minha, mas que seja feita a sua vontade. Eu estou aqui para fazer o que tu queres. Amado, isso é ser servo. Agora, a pessoa fala, não, eu sou. Tem gente, amados, que pensa que é um negócio fácil. Sabe, isso é muito difícil. Ser um servo é muito difícil. Apesar, né, que nós temos muitas pessoas que são servos naturalmente. São poucos que fazem por temor a Deus. Por temor a Deus. Não são muitos. Pessoas que são maravilhosas, mas não fazem com temor a Deus, não estão dispostas a pagar o preço. Eu me decepciono tanto com pessoas, quando eu vejo pessoas argumentando, sabe? Eu falo, meu Deus, como nós precisamos ter um coração de servo, como nós precisamos entender o que é o temor ao Senhor, é um respeito, não só a pessoa, mas é um respeito a Deus, um temor a Deus, sabe, amado? É muito difícil se submeter com aquilo que nós não concordamos, quando nós não concordamos com a direção que nós recebemos. Sabe, eu esses dias, essa semana eu gravei o devocional, eu sempre gosto de falar aquilo que eu tenho no coração, e no devocional, eu disse justamente, amados, ser servo é pertencer a Deus.
Olha que interessante, né? Aí em Efésios, está tudo pertinho aqui, né? Nós estamos lendo a carta de Efésios, Efésios 4:11, diz que está falando de Jesus, né? O capítulo 4 da obra dele aqui. Depois, quando chega no versículo 11, diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E, amados, quem é que dá alguma coisa? Aquele que tem alguma coisa. Por quê? Para quem que ele deu? Ele deu para a igreja. Ele deu, você continua lendo, para o aperfeiçoamento dos santos, que é aqueles que são santificados em Cristo Jesus. É para a igreja do Senhor. Deus deu. Por que que ele dá a uma pessoa? Porque ele tem essa pessoa. E ele dá para quem ele quiser. É dele. É fácil você falar: eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Se você entregou, meu amado, então ele vai fazer o que ele quer. Ele vai dar para quem ele quiser. Amados, quando alguém diz assim: Deus me deu um marido, olha, esse cara é um cara de Deus mesmo. Agora é lógico, a gente que se converte depois de casado, ó Deus, eu quero que seja um presente, não um castigo. Eu quero que ele dê a vida dele para o Senhor me dá ele de volta. Porque ter algo que não é do Senhor não é fácil não, é cheio de vontade própria. Então, amados, na realidade Deus, é lógico, salvo, pode vir o grupo de louvor, salvo as devidas proporções, porque Deus é um Deus de hierarquia, Deus é um Deus que estabeleceu autoridade, mas nós, sabe, uma vez no começo aqui da igreja, eu lembro o Davi, né? Ele era novinho ainda aqui na igreja, e eu estava lá conversando com uma irmã, e ela estava falando aqui lá na porta da igreja assim, aí ele chegou: pastor, eu queria falar algo com o senhor. A irmã falou assim: o pastor está aqui conversando comigo, agora está ocupado. Ele falou: o pastor é propriedade da igreja, não é seu, só seu, é de todos nós. Falei: gostei. Eu gostei, né? A filha do Dai que falou, né? Ela era pequenininha, pastora Dai. Eu estava na minha casa, e aí ela pegou e bateu numa outra criança, ficou com raiva da irmã dela, e deu um tapa na irmã dela, e aí o pai dela foi repreender perto de mim, falou: você acha, ela era pequenininha, né? Você acha isso certo, Dani? Não, está errado. E você gostou disso? Eu gostei. Então, amados, não é tudo que a gente gosta que a gente vai fazer, mas nós temos que entender, sabe, nós somos propriedades de Deus, não é tudo que gosta que nós vamos fazer, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Se você é dele, ele te deu para esta igreja, amados. Se você exerce um ministério aqui, você é um presente para essa igreja, e essa igreja te entregou para uma liderança. Se você está numa célula, você tem um líder. Nós somos propriedades de vocês, nós somos propriedade porque Deus nos deu a vocês. Estamos aqui servindo com a nossa vida, nós não temos a opção. Onde o Fábio falou, me deu um conselho: pastor, o senhor está cansado, pede para outro pregar, sabe? Eu falei: estão todos cansados, todos trabalharam, todos estão exaustos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Por que eu sou melhor que os outros? Eu vou ficar em casa descansando ou sentado descansando? E outra, eu quero falar o que Deus fez e faz da minha vida. Enquanto eu tiver fôlego, eu estou aqui dando a minha vida, não tem problema nenhum. Minha vida não é minha vida é de Deus, e Deus deu para a igreja, está ali, e Deus deu. Agora, Deus tem a sua vida mesmo, ou você é cheio de vontade? Não, isso eu não faço. Sabe, meu amado, vamos ser pessoas disponíveis. Quem sabe essa música?
Senhor, eu quero estar. Música antiga, né? Ó Senhor, eu quero estar disponível. Só um pedacinho, depois você canta outra que vocês... Amados, vamos brilhar. O que será que tem tirado o seu brilho? O que será que tem feito de você um pisca-pisca? Que aparece muito nos finais de ano. A glória de Deus está sobre nós. As pessoas chegam e falam: eu fui impactado com a presença de Deus. Temos recebido testemunhos nas células, nos discipulados. Por que a pessoa vê a glória e eu não? Porque você ficou grande, você cresceu. Se não sair essa, pode ser como criança também, mas canta um refrão dessa. Sabe, nós temos vontade de ser independente. Independente, eu sei, eu tenho experiência, amado. Semana eu vou ter que conversar com o meu pastor. Eu já tenho aqui o que eu quero, mas meu pastor é duro. Vilela, vai lá e faz isso. Acabou. Não tem argumento, não tem discussão. Eu não quero, mas vai lá, Vilela, e faz isso, e acabou. Meu pastor é curto e grosso, literalmente, é o pastor Danilo. Sabe, se eu sei o que eu vou fazer, para que eu vou falar com ele? Eu sei o que eu quero, mas não o que eu vou. Tem decisões que ele fala, é comigo, e ele não vai ficar 2 horas conversando comigo. Se for preciso um consolo, ele fica, ele ouve. Mas se for uma direção, ele não vai perguntar se eu estou disposto, ele vai falar o que eu vou fazer. Acabou. Acabou. Você quer brilhar? Você quer ser aquilo que Deus projetou para você ser? Aprenda a lidar com as adversidades. Lá na sua casa, seja luz, brilhe. Aquela pessoa que levanta mesmo mal encarada, lava o rosto, olha no espelho e declara: eu brilho. Eu brilho. Eu brilho. Eu sou brilhante. Aleluia. Que homem brilhante que está aí. Eu vou ter um dia brilhante porque eu sou brilhante. As lutas virão, mas eu decido mudar o meu falar. Eu decido, sabe, ser grato de verdade. Eu decido. Sabe, eu chamei aquela vez aqueles pastores aqui porque eu estava bravo com ele. Todos os pastores que saíram e abriram igreja. E eu fiz uma surpresa. Subi aqui, eu e minha esposa pedimos perdão. Agradecemos ele por toda a contribuição na nossa vida e no nosso ministério. E dissemos: eu quero abençoar sempre a vida de vocês, porque vocês são servos de Deus. E minha esposa ainda se ajoelhou dos pés do pastor e da pastora para poder lavar os pés deles. Sabe, amado, é o que Deus falou para mim fazer. Eis-me aqui e abençoo todos os dias. Que Deus abençoe. Saio, um refrão. Ó Senhor, eu quero estar